a expressão de que um anjo falou no lugar de Deus. Os chifres do altar não são aqueles do altar que ficava fora do tabernáculo ou do templo, mas do altar do incenso fronteiro ao Santo dos Santos. Este altar, revestido com ouro, foi construído de acordo com o modelo celestial que Moisés recebera de Deus no Monte Sinai. No Apocalipse, este altar serve como lugar onde os santos mortos, por causa da palavra de Deus, rogam ao seu Senhor soberano que vingue o seu sangue. Deste altar, a fumaça do incenso misturada com as orações dos santos subia a Deus, e deste altar ordens são emitidas para o início da ceifa que introduz o fim dos tempos. 14.18,19. C. Introdução. A voz não é instrução. A voz estava dizendo ao sexto anjo, aquele que segurava a trombeta: liberta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. O sexto anjo recebe a ordem de libertar 4 anjos. Não há indicação de que esses 4 anjos estivessem ligados aos que estavam em pé nos 4 cantos da terra. 7.1. Aqui os anjos estão atados junto ao grande rio Eufrates, mas em 7.1, os 4 anjos detêm os 4 ventos da terra. Enfrentamos a pergunta se os anjos que estão atados são bons ou maus. Lemos que são postos em liberdade para que as pragas que Deus ordenara para castigar os ímpios tivessem efeito. O fato de que estão atados, que no grego está no tempo perfeito para denotar um lapso de tempo, significa anjos maus, ver Judas 6. Quando são soltos, as pragas que tinham detido são postas em movimento, as pragas de fogo, fumaça e enxofre, que matarão a terça parte da raça humana. A expressão o grande rio Eufrates ocorre várias vezes no Antigo Testamento. Ela marcava a fronteira da terra prometida, que não estava marcada ainda até o reinado do rei Salomão. 1 Reis 4:21. Em outro século marcava o limite oriental do Império Romano. Não obstante, quando o nome Eufrates ocorre em um capítulo cheio de simbolismo, é sábio afirmar que depois de uma leitura literal, há espaço para uma versão figurada. O nome marca a fronteira entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e o de Satanás. O salmista nota que o reino messiânico, cumprido em Cristo, se estende do rio Eufrates até os confins da terra. E o efeito de seu governo leva as tribos do deserto a se curvarem diante dele. Salmo 72, 8, 9. Inclusive as nações Assíria e Babilônia, as quais na era veterotestamentária eram inimigas do povo de Deus, estão sujeitas a Cristo. O texto revela quando os 4 anjos são soltos junto ao grande rio Eufrates, todo o inferno se prorrompe em guerra mundial. Nos tempos veterotestamentários, Deus usava este rio figuradamente para inundar a terra do seu povo com seus inimigos. Isaías 8, 7 e 8. Ele agora ordena ao sexto anjo que solte os 4 anjos que foram atados e assim impossibilitados de interromper a marcha do Evangelho. Mateus 24, 14. Quando chegar o momento de sua soltura, as forças más serão liberadas contra um mundo que abandonou a Deus e sua palavra. Podemos estar certos de que as forças do anticristo se põem também contra os cidadãos do reino do céu, ainda quando portem o selo de Deus e recebam sua proteção espiritual. Jesus disse que se os dias de profunda angústia não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24, 22. Versículo 15. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem 1/3 das pessoas. Versículo 16. E o número dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi seu número. A construção passiva do verbo soltar significa que Deus
é o agente que ordena a soltura destes 4 anjos. O número 4 significa impacto mundial, como evidente, à luz da destruição que esses anjos induzem. A terça parte da população mundial perece. Este é o quadro de uma guerra que abarca o mundo inteiro ao enfrentar o juízo divino. Do princípio ao fim, Deus manteve estas forças sob restrição de levar a cabo a destruição global da humanidade, embora ele enviasse calamidades sobre a terra, parte da terra, das árvores, das criaturas marítimas, das embarcações, das águas e dos corpos celestes. Ele ainda aumenta a intensidade de seus juízos. Seguindo a abertura do 4º selo, a morte e o Hades recebem autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar por meio da espada, da fome, da doença e das feras da terra. Agora, porém, lemos que a terça parte da população da terra é morta. Para ser preciso, depois das pragas que afetam 1/3 da criação, Deus libera uma praga sobre as pessoas ímpias. Tal açoite é tão severo que essas pessoas desejam morrer, porém não conseguem porque a morte foge delas. Como resultado da próxima praga, pois 1/3 do gênero humano perece. Deus solta os 4 anjos que estavam prontos e equipados com instrumentos a fim de executar sua horripilante tarefa. João menciona ainda o termo exato para o qual foram preparados: a hora, o dia, o mês e o ano. Isso significa que Deus determina o momento e a extensão exatos do castigo que ele confere a 1/3 da raça humana. Ele estabelece a própria hora da praga. Também informa que tal devastação da humanidade não é por um momento efêmero, mas será de uma duração que ele decidiu em sua sabedoria. Uma guerra global explode, na qual tanto os piedosos quanto os ímpios são envolvidos, ao ponto de morrer 1/3 dos habitantes do mundo. Deus usa a guerra como instrumento para impelir os ímpios ao arrependimento. Não obstante, incontáveis multidões se recusem a atentar para o aviso divino. João escreve: e o restante das pessoas, os que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram. Versículo 20. Ele pinta a guerra em termos de seus dias com cavaleiros, isto é, tropas de cavalaria. Especifica que seu número é de 200 milhões e acrescenta que ouviu a menção desse número. Em outros termos, o mesmo lhe veio de fonte externa e não necessariamente de vê-lo. Versículo 17. João descreve o número de anjos como sendo miríades, de miríades e milhares de milhares, 5:11, o que equivale a um número incalculável. De igual modo, 200 milhões. 200 vezes 1000 vezes 1000. É um número esmagadoramente grande de tropas congregadas contra a humanidade. O Antigo Testamento fala das hostes celestiais de Deus compostas de anjos, como uma soma de 10 milhares de milhares de milhares. Salmo 68, 17 e Daniel 7, 10. Nas passagens veterotestamentárias, o assunto é anjos de Deus, aqui, porém, ele equivale a tropas. Na seção precedente, João descreve o que ouviu: o som de uma trombeta tangida por um anjo, uma voz procedente do altar de ouro, a ordem para a soltura dos 4 anjos e o número das tropas montadas. Agora ele descreve com detalhes o que viu, a cor das couraças, a aparência dos cavalos, a matança de 1/3 da humanidade e o poder destes cavalos. Versículo 17. E assim, em minha visão, vi os cavalos e os seus cavaleiros. Tinham couraças avermelhadas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Impregnado no Antigo Testamento, João escreve: em minha visão eu vi
empregando um vocabulário extraído de Daniel 7:2, 8:2. No Apocalipse ele usa esta frase somente aqui, evidentemente para realçar o contraste entre ouvir o número dos cavaleiros montados em seus cavalos e agora vendo-os. Ele deseja transmitir um relato completo do que ouviu e viu, porque a multidão de cavaleiros nada pressagiava, senão temor e terror ao mundo impenitente. João escreve que tinham couraças avermelhadas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A sequência do texto grego indica que a descrição das couraças qualifica os cavaleiros e não os cavalos, ainda quando as guerras antigas os cavalos às vezes eram também protegidos com armadura metálica na forma de argolas e placas. As cores dessas couraças são ilustrativas. O vermelho se refere ao fogo, o azul à planta jacinto e o amarelo ao enxofre. A Septuaginta menciona a expressão hiacinte em conexão com a tintura que era usada para produzir uma cor azul ao linho fino e a cortina do tabernáculo, Êxodo 26:1, 27:16 e 28:8. Sweet nota que a expressão sem dúvida se destina a descrever a fumaça azulada de uma chama sulfurosa. As descrições condizem com o fogo, a fumaça e o enxofre na próxima linha e são reiteradas em conexão com as três pragas. Depois de descrever os cavaleiros, o autor escreve sobre as cabeças e as bocas dos cavalos. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Ao comparar com as cabeças dos cavalos com as de leões, João pinta o feroz espírito destrutivo. A destruição de fogo, fumaça e enxofre saindo de suas bocas se adequa às antigas histórias de dragões expelindo fogo. O fluxo desses três elementos é descrito como uma corrente contínua de devastação. Esse quadro causa terror e representa o mal envolvendo o globo com força bruta. Os cavalos e seus cavaleiros são controlados por seres demoníacos que se dispõem a causar morte e destruição. Versículo 18 e 19. Em resultado destas três pragas, a terça parte do gênero humano foi morta pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Versículo 19. Porque o poder dos cavalos estavam em suas bocas e em suas caudas, e suas caudas se assemelhavam a cobras. Tinham cabeças e com elas feriam as pessoas. Abaixo damos um interessante esboço em forma poética dos versículos 17b e 18 no arranjo quiásmico. Letra A, de suas bocas, B, procediam, C, fogo e fumaça e enxofre, D, dessas três pragas, 1/3 da humanidade foi morto. Letra C, do fogo, da fumaça e do enxofre. Letra B, que precediam. Letra A, de suas bocas. João enumera as três pragas que destroem 1/3 da raça humana. São elas fogo, fumaça e enxofre, emanando das bocas de monstros diabólicos. Estes três elementos naturais são símbolos que representam guerra, desolação e destruição. Primeiro, o Antigo Testamento ensina que o fogo aponta para a guerra, pois queimaram a cidade com fogo. Era um antigo princípio básico de guerra total. Segundo, o fogo da guerra inclui a fumaça que escurece a luz do sol, polui a atmosfera e sufoca todo o ser que tem fôlego. No Antigo Testamento, fumaça é uma manifestação da cadente ira de Deus, direcionada contra seus inimigos. E aí vai ter várias referências em Juízes 20:40, 2 Samuel 22:9, Salmos 18:8, Isaías 30:27. Terceiro, o enxofre, também conhecido como sulfur, na Escritura representa o castigo divino sobre os perversos, como se vê claramente na destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19:24.
Quando algum depósito de enxofre se queima, libertam-se gases tóxicos, especialmente em erupções vulcânicas. Uma combinação de lava incandescente e enxofre ardente resulta em dolorosa agonia e morte para quantos se acham em seu caminho destrutivo. O escritor relata que o poder para matar seres humanos reside tanto na parte dianteira quanto da parte traseira dos cavalos. Isto é, em suas bocas e caudas. Comparar versículo 10. Suas bocas figuradamente expelem fogo, fumaça e enxofre, enquanto suas caudas se assemelham a cobras que picam. João não diz que os cavaleiros destes cavalos matam seres humanos, mas que os cavalos têm tal poder. O texto, pois, é altamente simbólico, de modo que temos de pensar em termos de forças demoníacas que recebem autoridade para matar os adversários de Deus. Com ambas as partes, cabeças e caudas, estes demônios causam danos indizíveis. Versículo 20. E o restante das pessoas que não foram mortas por estas pragas não se arrependeu das obras de suas mãos, nem deixaram de cultuar os demônios e os ídolos feitos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Esses ídolos não podem ver, nem ouvir e nem andar. Esses dois versículos servem como um breve sumário das catástrofes que Deus tem enviado, inclusive as calamidades em ambas as esferas, natureza e guerra. A palavra pragas, no texto grego, transmite o sentido de Deus administrando as desgraças. Ainda que as pragas destruam um terço dos habitantes do mundo, os sobreviventes parecem tornar-se habituados às reiteradas calamidades. Se termos como maré, terremoto, genocídio e pureza étnica se tornam expressões comuns, a população em geral começa a perder o interesse nelas e recusar-se a considerar o impacto, a mensagem que elas comunicam. Deus usa esses hecatombes para despertar o senso nos seres humanos e não limita adversidades aos resultados do conflito armado. Estes versículos conclusivos se relacionam não com o povo de Deus, mas antes com os pecadores impenitentes. Esta passagem, pois, enfatiza não as adversidades, mas os incrédulos recalcitrantes. A despeito da dramática perda da vida, o resto da humanidade se recusou a se arrepender das obras de suas mãos. Isso não porque Deus não lhes tivesse dado tempo e razão para arrependimento. Por exemplo, Jesus disse à igreja de Tiatira que dera à profetisa Jezabel tempo de arrepender-se, mas ela não quis arrepender-se de sua fornicação. 2:21. Da mesma forma, as pessoas sobre quem Deus derrama sua ira amaldiçoaram o nome de Deus e se recusaram a arrepender-se. 16:9 e 10. Deus empregou pragas para levar as pessoas a mudar de seus caminhos e a converter-se. Em vez disso, elas o repudiaram, que são as obras de suas mãos que os incrédulos recusaram a abandonar. São os ídolos indignos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Jeremias 1:16, 16, 19 e 20. Daniel 5:23 e Malaquias 5:3. Os ocidentais não cultuam tipicamente imagens de Buda ou de outros deuses, mas os ídolos de possessões materiais, especialmente dinheiro. Mateus 6:24, Lucas 16:13. São onipresentes como imagens visuais de falsos deuses. Os salmistas eloquentemente atestam a impotência dos deuses falsos. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. NVI, Salmos
115, 5, 7. Vê também 135, 15, 17. Paulo observa que culto a ídolos é o equivalente a cultuar demônios. Os ídolos incorporam o conceito de cultuar demônios que demandam devoção inquestionável. O Cântico de Moisés registra estas palavras acerca da relação de Israel com Deus. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus. Deuteronômio 32, 16, 17a. Um ídolo feito de ouro, prata, bronze, pedra e madeira é e continua sendo um objeto sem vida. Os demônios, porém, persuadem as pessoas a adorarem tal objeto. 1 Coríntios 10, 20. Daí apresentar homenagem a um ídolo é mesmo que professar lealdade aos demônios, e estes provêm não o bem-estar de seus devotos, e sim sua destruição. Induzem os idólatras a transgredirem os mandamentos de Deus. Versículo 21. E não se arrependeram de seus homicídios, suas feitiçarias, sua fornicação e seus roubos. As idolatrias diariamente testemunhavam a morte e destruição como lembretes de que as penas inevitavelmente seguem a transgressão dos mandamentos divinos. Numa direta afronta a Deus, serviam os ídolos, cometiam homicídios, feitiçarias, adultérios e roubos, pecados perpetrados contra a sociedade. Esses pecados violam o decálogo: não servir a outros deuses e não fazer ídolos, não matar, não cometer adultério e fornicação, não furtar. Êxodos 20.3. Por todo o Antigo Testamento, a idolatria é mencionada reiteradamente, uma vez que ela substitui o culto devido a Deus. Relacionado com a idolatria está o pecado de artes mágicas e feitiçaria, as quais são abominação para o Senhor Deus. Deuteronômio 18, 10, 12. Aliás, Deus instruiu Moisés a levar à morte os que consultavam os adivinhos e os que praticavam a feitiçaria. Êxodos 22, 18, Levítico 26, 27. Paulo combina a idolatria e feitiçaria como obras da carne, Gálatas 5, 20. E João cataloga feiticeiros, fornicadores, homicidas e idólatras entre os que estão destinados à ruína eterna, 21, 8, 22, 15. O povo se recusava a arrepender-se e assim no dia do juízo devem assumir a plena responsabilidade de seus feitos. As 6 trombetas tocadas com sinais de advertência de juízo pendente se destinam a chamar os pecadores ao arrependimento, à conversão e à nova vida. Mas quando os pecadores empedernidos ignoram o apelo da trombeta, não podem culpar a ninguém além de si mesmos. Os 6 toques da trombeta são prelúdios para a 7ª, a qual registra o cântico dos 24 anciãos, representando os santos em número incontável. As nações se iraram e chegou tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares teus servos, os profetas e teus santos. E os que temem teu nome, tanto pequenos quanto grandes, e de destruir os que destroem a terra. 11, 18. Então esse é o capítulo 9 de Apocalipse. E aí, no próximo vídeo, vou gravar acerca do capítulo 10 de Apocalipse.